Muito bem, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Aqui falando a você, o professor Eli Castro, professor de língua portuguesa. Nós estamos aqui num projeto de começar os trabalhos, né? Você que vai prestar concurso para a área de prefeitura, é aqui o seu lugar no curso MS. Nós estamos com este aulão em que nós vamos gerar aí os conteúdos que mais costumam aparecer nessas provas. Então são bancas geralmente muito tradicionais, são bancas locais, não é? Ou seja, quem organiza esses concursos são professores que têm uma pegada mais tradicional na maioria das vezes. Não são esses professores de bancas mais conhecidas, país afora, que procuram geralmente inovar. São questões diferentes, pegadas diferentes, ângulos diferentes. Para concurso de prefeitura, que no caso é o seu, geralmente a gente encontra o quê? Uma prova mais redondinha. Isso até é bom, não é uma coisa ruim, entende? Por quê? Porque aquilo que está lá no edital cai. O bom é a previsibilidade do processo. Porém, claro, é uma parte mais tradicional da gramática. Eles olham com aquele olhar mais escolar. Então a gente tem que voltar no tempo e reatualizar, digamos assim, né? Não é nem atualizar, porque você atualizou várias vezes. Você vai reatualizar tudo aquilo que você viu ano após ano, tá bom? Então hoje é um belo momento para a gente poder tocar nesses pontos, ver aquilo que ainda está fresco na memória, aquilo que ainda está organizado aí no seu passado. E claro, dizer assim, poxa, isso aí eu não vi, isso aí eu vi, se vi, não lembro, então é hora de cuidar. Então é um bom momento para a gente fazer um balanço, entende? Um balanço daquilo que vai acontecer daqui para frente. Combinado? Então vamos juntos, bora começar aqui. Eu fico pequenininho, vocês estão vendo, tá aqui o meu nome, ó, professor Eli Castro, tô aqui, vamos sumir, pronto, sumi, apareci, tamo junto, não é? Se você não me segue nas redes sociais, siga-me, Prof. Eli Castro, vou colocar aqui, ó, Prof. Eli Castro, para você poder me seguir, ó, Prof. Eli Castro, com 2 Cs mesmo, ó. E lá você encontra dicas, quiz, um monte de coisa, tá bom? Então bora começar? Bom, a gente vai disparar como se a gente estivesse fazendo uma prova, tá? Então eu coloquei aqui como se fosse uma prova do teu concurso. Exatamente para a gente sentir assim, a pegada de mudança de assunto, mudança de conteúdo, né? Quer dizer, a questão 1 trata de uma coisa, a 2 trata de outra, a 3 trata de outra completamente diferente. Então, essa rodada, essa roleta russa, digamos assim, que nós vamos fazer aqui nos conteúdos. Combinado? Vamos lá então, vamos começar. E aí é tradicional começar uma prova de língua portuguesa com um texto. Só que é o seguinte, o que um concurseiro amador faz? Ele vai logo ler o texto, né? Claro, ele vai ler o texto, obviamente. Às vezes ele lê até 3 vezes o texto. Não é assim que um profissional faz. Um concurseiro profissional, primeiro ele pula o texto. Ele vai, não vou ler isso tudo. Peraí. Vamos ver o que é a questão, quantas questões há, né? E do que elas tratam. Porque quando eu pego quando eu pego a questão 1, que ela diz assim, ó, de acordo com o texto. Então eu sei que essa questão é uma questão de compreensão de texto. Isso quer dizer o quê? Que a banca simplesmente vai pegar o que o texto disse e vai dizer com outras palavras. Esse é o movimento, entendeu? É correto afirmar que o redator do jornal impresso, temos uma delimitação. Entende? É isso aqui que é bastante útil no processo. O redator do jornal impresso. Esse texto vai tratar de muitas coisas. Não é um texto pequeno, um texto até mediano, né? Então, mas a questão que é sobre o que o texto fala sobre o redator do jornal impresso. Olha que legal, né? Ou seja, a gente já tem um foco. A gente sabe que a resposta está ali. Ele não está falando do redator do jornal online. Ele não está falando do redator do jornal do futuro. Está falando do redator do jornal impresso. Esse que acabou, que está acabando com o passar do tempo. Tá? A questão 2 diz, o trecho transcrito no texto não apresenta sentido metafórico, que é aquele chamado sentido figurado, sentido conotativo, né? Ó, conotativo. Também tem a ver com o texto, não muito com a sua interpretação ou compreensão, tem a ver com a percepção do que é metafórico, do que não é metafórico. Aí 3 já é uma questão que você bate o olho e diz, putz, é uma questão de gramática, né? Então a 3 já não é de gramática, a 4 também é uma questão de gramática, então tchau, não tem nada a ver com o texto. Então a gente vai ler o texto para resolver praticamente 2 questões. Mas é pouco. Mas a gente às vezes passa por uma questão, ou às vezes a gente deixa de passar por uma. Então 2 questões valem muito.
A gente vai suar aqui para poder acertar essas duas questões. Vamos acertá-las. Quer ver? Vamos começar então com a leitura do texto que diz o seguinte: confusões cronológicas. E ele diz o seguinte: rigorosamente, quando o amável leitor e a encantadora leitora lerem no jornal de hoje que algum fato se dará amanhã, estará lendo uma mentira. Não importa a veracidade da notícia. A mentira se encontra na feitura da matéria, porque o redator a escreve, por exemplo, na quinta, para que ela seja publicada na sexta. Portanto, para ele é quinta, mas como o jornal sai na sexta, escreve amanhã, referindo-se ao sábado. Quando eu escrevo hoje aqui, claro que não é o hoje do dia em que escrevi, mas o hoje de hoje, domingo. Parece, e é simples, mas pelo menos no tempo em que não havia escolas de comunicação e a profissão se aprendia no tapa, sob a orientação nem sempre carinhosa de veteranos, muitos focas, ou seja, calouros, caíam nessa. Eu mesmo, vergonha mate-me, caí e acho que o trauma da gozação subsequente nunca foi inteiramente superado. Minha matéria tinha um realizou-se hoje, ou equivalente, mas para os leitores seria realizou-se ontem. Outro dia, esteve um técnico aqui em casa para resolver uns probleminhas de televisão. Muito simpático, fez questão de cumprimentar-me com efusão. Pessoalmente, não era dado a leitura, mas na família dele havia vários fãs meus. Tinha realmente grande prazer em me conhecer, era uma honra. E aí, com boa vontade e competência, ajeitou todos os pepinos encontrados. Muito grato, resolvi pegar dois livros meus que estavam por aqui à toa para dar de presente a ele. Ele ficou comovido, pediu dedicatórias para o pessoal da família. Enquanto eu fazia as dedicatórias, me perguntou com admiração: o senhor leva mais de um dia para fazer um livro destes, não é? Levo, disse eu. Portanto, concluo que haverá quem pense que, minutos antes do fechamento da edição, me dirijo a este computador, encaro o teclado com um pianista virtuoso, iniciando um concerto. Eu creio que ele quis dizer um pianista virtuoso, né? Virtuoso. Iniciando um concerto e em poucos instantes dedilho um texto prontinho para ser publicado. Ai de mim, já se disse mais de uma vez que escritor escreve com dificuldade. Quem escreve com facilidade é orador. Além disso, o fato de eu ser acadêmico me rende uma fiscalização zelosa e irritadiça. Um dia, em 2012, eu me distraí e escrevi asterisco em vez de apóstrofo. E até hoje padeço por isso. Mas, mesmo que não fosse assim, e eu fosse o Flash, a triste situação em que me meteram os fatos cruéis não seria resolvida. O primeiro clichê do jornal de domingo, como sabem os mais impacientes, começa com a chegada às bancas no final da tarde de sábado. Ou seja, praticamente tudo já está pronto quando acabar o jogo de ontem. Vejam que a frase esquisita que acabo de escrever, quando acabar o jogo de ontem. Estranhíssima contradição em termos, pois é óbvio que o jogo de ontem só pode ter acabado. Tudo de ontem já acabou. Beleza? João Baldo Ribeiro, autor baiano, como vocês já devem ter ouvido falar. E aí vamos nessa, né? Ele está dizendo o seguinte: de acordo com o texto, é correto afirmar que o redator do jornal impresso faz o quê? Item A. Ele diz que o redator do jornal impresso aprende a profissão com redatores mais experientes. Por isso, não comete erros ou equívocos. Ih, rapaz, isso aqui tá estranho, né? Porque aqui ele fala que levou muitos tapas, né? Quando ele fala dos veteranos, ele diz assim, parece, é simples, mas pelo menos no tempo em que não havia escolas de comunicação e a profissão se aprendia no tapa, sob orientação nem sempre carinhosa dos veteranos, muitos focas, ou seja, calouros, caíam nessa, ou seja, erravam.
E ele dá como exemplo: eu mesmo, vergonha mate-me, caí e acho que o trauma da gozação subsequente nunca foi inteiramente superado. Então o item A é falso, né? Ele não diz exatamente aquilo que a gente percebe dentro do texto. Vamos ao item B, que diz: domina a habilidade, o redator de jornal impresso, domina a habilidade da escrita. Logo, escreve com agilidade as matérias, pouco antes da impressão dos jornais. Ele disse que seria impossível fazer isso, dedilhar tudo como se ele fosse um pianista virtuoso e conseguisse fazer. Não é. E ele até fala que ele domina a habilidade da escrita, mas escreve com muita dificuldade, né? Um escritor escreve com dificuldade, né? Então, não é essa habilidade, como ele falou. Há uma habilidade que é inerente, mas é difícil, né? Porque a habilidade aqui do item B tem a ver com rapidez, né? Tanto que ele diz pouco antes da impressão dos jornais. C. É impossibilitado de noticiar fatos verdadeiros, tendo em vista a necessidade de produzir com antecedência as matérias. Não. Ele não diz que os fatos sejam verdadeiros, né? Ou que ele é impossibilitado. Só que muitas vezes há problemas cronológicos, né? Há problemas com a linha do tempo, né? Não é que é impossibilitado, ele tem essa possibilidade, mas ela é sempre difícil. D. Carece de domínio de expressões temporais para que não haja contradição entre o texto de produção da matéria e o contexto da recepção dada pelos leitores. É este o item mais razoável, né? O redator de um jornal impresso carece de domínio de expressões temporais. Por que ele carece? Porque ele fala que ele errou várias vezes, ele fala do jogo. Ó. Quando ele diz assim, tudo já estará pronto quando acabar o jogo de ontem. Quando acabar o jogo de ontem, ou seja, você tem ali, e ontem, o jogo foi ontem e já está tudo pronto. Como é que pode? Como é que já está o placar se o jogo ainda não acabou, né? E ele fala também lá do ontem, como é que é? Quando ele disse assim, aqui, realizou-se hoje, realizou-se ontem. Ó, ontem, hoje, são os marcadores temporais. Então, carece do domínio de expressões temporais para que não haja contradição entre o texto de produção e a recepção, que nesse caso, a gente está lendo um texto do João Baldo Ribeiro, de uma época, 2014, em que o online não era tão online quanto agora, né? Nesta época, se você voltar bem um pouquinho no tempo, não era tão fácil a comunicação online, nesta época, né? Então havia ainda o dia seguinte, havia ainda o jornal impresso, coisa que hoje a gente vê cada vez menos, né? Então, item verdadeiro tem D de dado para a primeira questão. Vambora? Vambora para 2. A 2 diz assim: o trecho transcrito do texto que não apresenta sentido metafórico. Sentido metafórico é o sentido o quê? Com uma carga de conotação, de figuração, conotativo, figurado. E eu aproveito e já dou uma dica para você, ó. A dica é a seguinte: COFI dere. O que é isso? COFI e o dere. O conotativo é o sentido figurado, ó. O figurado, e o denotativo é o sentido real, quer dizer, o sentido literal, o sentido ao pé da letra. Bom, o item A diz: a profissão se aprendia no tapa. Não é exatamente no tapa, não é no tapa, né? Ele não está dizendo que ele aprendeu a ser jornalista, a ser cronista, apanha. Claro que não, né? Claro que isso aqui é metafórico, é conotativo, é figurado, né? B. Ajeitou todos os pepinos encontrados. Claro que ele não está falando literalmente de pepinos. Item falso, item falso. Item C. Encara o teclado como um pianista virtuose, né? E aí virtuose certamente é uma variação de virtuoso, né? Como a gente tinha dito, ele quis dizer virtuoso, mas ele usou essa forma virtuose para dar uma sensação mais erudita ao texto, né? Foi isso que ele quis dizer. Olha, encara o teclado como um pianista virtuoso, como um pianista virtuoso. Esse item C está bem interessante. Vamos ver o D. Em poucos instantes, dedilhe um texto prontinho para ser publicado. Dedilho um texto para ser... Peraí. Você pode dedilhar um violão. Você pode dedilhar o teclado, né? Você usa os seus dedinhos para teclar, né? Mas você vai dedilhar, você não vai dedar, não existe dedar, né?
Você não vai dedurar. Dedurar é outra história, né? Então você não vai dedar, nem vai dedurar. Você vai dedilhar, que é passar os dedos sobre, né? Ninguém dedilha um texto. Você pode dedilhar um violão, né? Um cavaquinho, um teclado, mas dedilhar um texto é figurado sim. E claro que o texto significa o teclado do computador, né? Temos aqui uma substituição, como a gente percebe. O item verdadeiro é o item C, que ele diz: encaro o teclado como um pianista virtuoso. Ou seja, ele olha para o teclado como se fosse um pianista que fosse ali fazer tudo muito rápido e conseguir escrever tudo de uma vez. Ele usa uma comparação, e essa comparação é suficiente. Não temos aqui um sentido metafórico. Temos sim uma comparação muito nítida no item C. Logo, o item 2 tem como item C, a questão 2, melhor dizendo, tem como item C o item verdadeiro. Está claro a vocês? Eu acho que sim, né? Tá de boa? Tá de boa aqui? Eu acho que esse item D deu um trabalhinho, né? Na prova daria um trabalhinho, porque você diz, peraí, ainda dedilha? Não vejo nada aqui. Só que a gente ouve tanto, né? Ouve tanto que a gente não percebe que o sentido é figurado, né? É quando você diz assim, vou tomar uma Coca-Cola. A gente nem se dá conta de que quando você diz, eu vou tomar uma Coca-Cola, é figurado. Você não toma Coca-Cola. Presta atenção. Presta atenção. Você não toma Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca. Você toma um refrigerante, cuja marca é Coca-Cola. Entende? É bem figurado isso, a gente não nota muito, né? Mas é figuradaço. Então é nisso que a gente tem que se ater. Fechou? Muito bem. Outro exemplo assim que a gente não nota, um figuradaço também que a gente não percebe muito, é quando você diz assim, eu vi com os meus próprios olhos. Isso é um pleonasmo. O pleonasmo, ele nem sempre ele é vicioso. Um pleonasmo pode ser vicioso quando você diz, olha, eu vou sair para fora. Aí é um pleonasmo vicioso. Entendeu? Ele teve uma hemorragia de sangue. Mas é lógico, toda hemorragia é de sangue, né? Hemo, né? Hemo, tá ali, sangue, a palavra hemo, né? Hemorragia, né? Hemograma, sangue, né? A hemorragia só pode ser de sangue. Bom, o fato é que, quando a gente diz, há pouco como eu comentava, quando você usa, eu vi com os meus próprios olhos, é figurado, porque é um pleonasmo. Nem sempre, quando você vê alguma coisa, é com seus próprios olhos. Por exemplo, você está me vendo, mas não exatamente com seus próprios olhos. Essa expressão não cabe, porque você está me vendo a partir de uma tela. A tela de um computador, a tela de um celular, a tela de uma TV. Né? Eu estou na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, na cozinha, não sei, em algum lugar eu estou. Mas você não está me vendo com os seus próprios olhos. Agora, se você me encontra na rua, no supermercado, você me vê com os próprios olhos. Entende? A diferença é essa. Então, eu vi com os meus próprios olhos, eu estava lá, in loco. Eu vi as pirâmides do Egito com os meus próprios olhos. É diferente de eu vi, entrei no Google e vi. Tá bom, todo mundo faz isso, é muito fácil ver. Eu quero ver você pagar, ter a grana para ir lá e ver as pirâmides. É outra história, né? É outra realidade. Deu para ver? Cuidado então com esse tipo de questão besta, mas que pode enganar a gente, tá bom? Vamos à próxima, gente. Aí, rapaz, a gente entra aqui no mundo da gramática, valha-me Deus, né? Mais do que nunca. A palavra destacada em liguei para tentar conversar e terminar tudo decentemente. Isso aqui não é do texto que a gente leu, é de outro texto, tá? Fiz uma coletânea de questões. De bancas afins à nossa banca, tá? Ele diz, é classificada como... Bom, aí ele coloca que é um adjetivo, depois coloca que é um advérbio, depois coloca que é... Peraí ainda. Professor, que tema é esse? Primeira coisa você tem que lembrar, esse aqui é o tema chamado morfologia. Morfologia. E a morfologia trata das 10 classes de palavras, tá? Você tem que memorizar essas 10 classes. Como aqui é um aulão, não é uma aula de teoria, eu apenas vou citar para você, tá? Eu queria uma aula teórica sobre isso. Aqui no curso MS a gente tem cursos isolados só de exercício, tá? Só de teoria e também de exercício. Mas o de teoria, se você está bem enferrujado, vale a pena. Então, olha, são 10 classes. Vamos citar aqui, ó. Verbos, substantivos, adjetivos, artigos, advérbios, numerais, pronomes e preposições, conjunções e interjeições. São 10 classes. E aí, as classes gramaticais são
categorias. Cada palavra no português está entre essas 10 classes, né? Toda palavra que você lê, você vai encontrar que ela está ali, mas ela pertence a uma das 10. Bom, no caso aqui, ele usa a palavra decentemente. E aí temos uma pista, gente, que todo concurseiro tem que conhecer isso. Toda palavra terminada com sufixo mente, terminou com mente, relaxa que você tem um advérbio. Geralmente esse advérbio é de modo, aqui no caso é de modo, é um advérbio de modo decente, de maneira decente, tá? Então assim, é advérbio. Isso é fixo? Fixo. Você diz calmo, aí eu coloco calmamente, virou advérbio. E calmo é um adjetivo, entendeu? Ele estava calmo, adjetivo. Ele agiu calmamente, advérbio, tá? Eu estou tranquilo, tranquilo, adjetivo. Vou colocar o mente. Eu estou tranquilamente em paz, tranquilamente, advérbio, porque tem um mente, entendeu? Então, não é adjetivo, item A já está falso. Não é adjetivo, então o item C já é falso. É um advérbio, e aí vamos ao item verdadeiro. Advérbio formado por sufixos. Sufixo sim. Por quê? Por que você quer um sufixo? Porque está depois do radical, da base da palavra. Decente é a base da palavra. Mente é um sufixo. Lembra, temos os prefixos e os sufixos, né? Então, assim, se eu tivesse incapaz, por exemplo, incapaz, tá aqui, ó. A base seria capaz, o radical da palavra. Porém, teríamos aqui um prefixo, incapaz, tá? Eu quero acrescentar a vocês que, além do sufixo mente, existe um outro sufixo, vel. Vel é um sufixo formador de adjetivo. Aí sim, ó. Por exemplo, quando você diz compreensível, visível, formador de adjetivo. E o sufixo ação é um sufixo formador de substantivo. Não entendi. Substantivo. Como assim? Observa, ó. Observa. Quando eu digo comunicação, programação, relação, etc., tudo isso é substantivo. Então, se o mente é um sufixo formador de advérbio, vel é um sufixo formador de adjetivo e ação é um sufixo formador de substantivo. Fechado? Advérbio, adjetivo, substantivo. Tranquilo? Muito bem, muito bem. Dicas dadas. Bora para a próxima, professor. Só se for agora a quarta diz. Em relação à classificação dos vocábulos das alternativas a seguir, quanto ao seu processo de formação, assinale o que tenha sido corretamente analisado. E aí, claro, a gente está pegando carona no que a gente acabou de dizer. Olha só. Ele diz que na palavra escolarizados nós temos uma derivação parasintética. Vixe, professor, que aula é essa, hein? Formação de palavras. Formação, colocar aqui, de palavras. Professor, tem esse curso teórico aqui no curso MS? Tem sim, explica bem direitinho, passo a passo. Ele está dizendo que escolarizados é formado por parasintética. O que é uma derivação parasintética? É quando você usa um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, não pode tirar nenhum deles. Vou dar um exemplo. Ó. Eu vou colocar a palavra em, vou colocar o prefixo em, vou colocar a base cadê aqui? Não é essa palavra não. Vou colocar uma outra palavra que vai ficar mais fácil de a gente entender. Vou até pintar o prefixo de vermelho. Olha só. Olha aqui a base, ó. Alma, ó, alma, e o sufixo ado. Vocês sabem o que é um desalmado, né? Um desalmado é uma pessoa rude, uma pessoa ruim, não é? Uma pessoa sem coração, um desalmado, né? Ó, desalmado é formado por um prefixo, vocês estão vendo aqui, ó, seguido de um sufixo, tá aqui, ó. Tá aí.
Só que se você tirar um deles, a palavra deixa de existir. Não existe uma palavra chamada almado. Ah, o Pedro é um menino almado. O José é desalmado. Não, ou você é desalmado ou você não é desalmado. Isso aqui é a derivação parasintética. No caso aqui não porque nós não temos prefixo, nós só temos o sufixo ado, né? Ó, olha só, ado, não é? Ó, a gente pode até dizer isado, né? Ó, sufixo isado, escolar e isado. E esse sufixo se repete em outras palavras, né? Industrializado, comercializado, tá vendo? Isado, isado, isso é sufixo. Então não é parassíntese, é apenas sufixal, tá bom? Sufixal. Recolocação, derivação prefixal e sufixal é prefixal. Vou até colocar aqui um L, ó. Prefixal, que é um L, tá? Prefixal e sufixal? Sim. Eu uso o prefixo e sufixo, professor? Usa, ó. Re e ação. A base, coloque. A base é coloque. Tá vendo aqui, ó? De colocar. Colocar. Então, recolocação. Tira o re. Existe a palavra colocação? Existe. Então, não é parassíntese. Parassíntese é quando você usa o prefixo e o sufixo e não pode tirar nenhum deles. A prefixal e sufixal você usa prefixo e sufixo, mas um deles você pode tirar. Por exemplo, pelo menos você tira. Tipo, na recolocação eu posso tirar o re e apenas ter a colocação. Item verdadeiro, item B. O item C diz ensina a derivação imprópria. Não é a derivação chamada de regressiva. Isso aqui eu precisaria de uma live para explicar isso. Não vai dar. Mas vai ficar aí o alerta, tá? Ó, essa derivação não é imprópria, a derivação é regressiva. Regressiva, por quê? Porque o verbo deixou de ser verbo. Gente, ó, ensino deriva de verbo ensinar. Ó, ensinar, a gente cria a palavra ensino. Vai. Trabalhar, a gente cria a palavra trabalho. Trabalho. Da palavra vender, eu crio venda. Perder, perda. Então, assim, ó, perda, trabalho, ensino, venda, tudo isso é palavra formada por derivação regressiva, tá? É derivação regressiva. Então, o item A, errado, chamando de imprópria. E preconceito, dizendo que é derivação por justaposição. Não. Preconceito é prefixal, gente, ó. Preconceito, né? Temos aqui o pré antes da palavra conceito. A palavra base é conceito, ó. E o prefixo pré e a base conceito. Nada a ver. Derivação, composição por justaposição é quando você tem... O que é justaposição? Quando você tem mototáxi, por exemplo. Ó, mototáxi. Isso aqui é composição por justaposição. Mototáxi, tá vendo? Ó? Mototáxi, sim. Justaposição. Você junta duas palavras e não há perda de letra nem de som. Isso é justaposição. Ali não, é prefixação, né? Ó, aqui a gente tem uma prefixação, tem um prefixo, né? Ó, então é prefixal, derivação por prefixação ou também chamada de derivação prefixal. Fechou? Questão 4 foi para conta. Bora para a quinta questão, meu povo. A quinta questão diz: em relação ao trecho destacado na oração, o consumidor final é o agente de transformação com maior poder nesta cadeia. Marque V ou F para as afirmativas verdadeiras, não é? V para verdadeiras e F para falsas, obviamente. Ele diz assim no item 1. Há verbo no modo subjuntivo? Professor, valei-me Deus, o que é verbo no modo subjuntivo? Bom, já falei, isso aqui é um aulão. A gente está aqui, ó, fazendo um movimento a gente está espalhando a brasa, tá? Aí você vai vendo, pô, isso aqui eu me lembro, isso aqui eu não me lembro, tem que estudar isso aqui, então tem que ver isso aqui. O que é verbo no modo subjuntivo? É todo verbo que tem valor hipotético, ou seja, de dúvida. Olha, os verbos que nós temos aqui, eu te pergunto, eles dão ideia de dúvida? Por exemplo, ó, o consumidor final é, primeiro verbo, agente da transformação com maior
poder, né? Só temos um verbo, que é o é. É o agente de transformação com maior poder. Professor, só temos um verbo. Um verbo no subjuntivo? Não. Esse verbo está no modo indicativo. O indicativo é a certeza. Ó, subjuntivo é hipotético. O modo indicativo. Ó. E o que é e o que é o contrário do subjuntivo? O contrário do subjuntivo é o indicativo. E o indicativo, ele indica o quê? Certeza. Ele prega ideia de certeza. Ó, quando eu digo assim, você é capaz de passar nesse concurso, estou dando certeza? Não. Olha a incerteza. Talvez você fosse capaz de passar nesse concurso. Eu estou dando a incerteza. Não. Que história de fosse? Você é capaz. Estou dando certeza. Entende? Então, aqui é falso. Não há verbo no modo subjuntivo, sim no modo indicativo, que é esse carinha aqui. Ele está no modo indicativo, sim, com certeza. Tá bom? 2. Apresenta uma locução verbal. Não é falso. Locução verbal é quando você tem um bloco de verbos. Por exemplo, ele vem estudando o tema. Locução verbal, então é esse bloquinho aí, professor? Vem estudando. Tá vendo, São dois verbos grudados um no outro. Chamamos isso locução verbal. Falso. 3. Corresponde ao predicativo do sujeito. Pessoal, a expressão, no trecho destacado, ele está dizendo que é um predicativo do sujeito. E o que é um predicativo do sujeito? É o seguinte, aqui é coisa para você lembrar da época da escola. Existe um verbo chamado verbo de ligação. É um grupo de verbos. Entre eles, o mais famoso é o verbo ser. Exatamente esse cara aqui, que é o verbo ser. Quando você tem verbo de ligação, o que acontece? De um lado você vai ter o sujeito e de outro o predicativo do sujeito, que é uma informação sobre o sujeito. Ora, ajude-me aqui. Quando eu digo o consumidor final, isso aqui é o sujeito, E cadê o predicativo do sujeito que eu não estou vendo, professor? Pois está aqui ele, O agente de transformação. Pessoal, esse o agente de transformação é exatamente o predicativo do sujeito. Tá vendo aqui? Isso aqui é o PS, o predicativo do sujeito. Acabou a conversa, item verdadeiro. Entendeu? Professor, quem mais é verbo de ligação? Ter, estar. Vai anotando aí. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, andar, tornar-se. Tá bom, né? Tá bom. Tá valendo, né? Aí você vai aos poucos memorizando. Não se estressa, tá? É uma aula com muita informação mesmo. Ela é assim, é uma aulão, né? Então, bora pra cima. Esse aqui que vai cair na tua prova. Eu tô te mandando a real. Tô dizendo o que vai rolar lá. E dizendo, estude isso aqui. Vá por aqui. O caminho das pedras é aqui. Tá bom? Vamos para o último ponto. Forma uma oração subordinada. Aí viajou aqui. Uma oração subordinada substantiva é uma coisa muito grande que eu não vou explicar aqui. É uma coisa muito grande. Preciso de uma hora para explicar oração subordinada substantiva, porque ninguém fala só da substantiva. São 6 orações substantivas. 6, Então, se eu falar da substantiva, eu tenho que falar da objetiva direta, da completiva nominal, e aí vai para a roça. Deixa eu contar uma coisa para você. Professor, me diga uma informação bem curtinha para eu dizer que isso aqui não é uma oração subordinada substantiva. Informação bem elementar, tipo assim, uma coisa para eu sair dessa questão satisfeito. Ótimo. Eu digo, é isso aqui, Uma oração subordinada substantiva, ela geralmente começa com que. Esse que não é qualquer que. Isso geralmente, não é sempre, tá? E esse que, geralmente, né? Aliás, quando aparece, perdão, ou seja, quando você tem uma oração subordinada substantiva,
introduzida por esse que. Esse que é o que nós chamamos de conjunção. Só um instantinho. Conjunção integrante. Integrante. Entendeu? Integrante. Não parece um T. Vou colocar um T aqui. Integrante. Tá aqui. É uma conjunção integrante, tá bom? Então, com oração subordinada substantiva, são 6. A maioria delas é introduzida por que, pela palavra que. E essa palavra aqui é chamada de... É um bom começo, professor? É um excelente começo. É assim mesmo, não dá para... eu queria ver tudo. A gente tem um curso teórico aqui no curso MS, tá bom? Então é importante que você tenha essa noção teórica que ajuda bastante. Tá certo? Vamos junto? Sexta questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto das regras de regência. Bora lá. Ficar triste é um direito que assiste a todas as crianças. Ele está falando de regência. Professor, mas o que é regência? Regência é quando o verbo... Eu vou desenhar aqui. Essa coisa legal desenhada. O verbo, ele vai requerer, ele vai exigir para ele um complemento. Esse complemento tem um nome mais conhecido. Aliás, 2 nomes. Objeto direto e objeto indireto. Às vezes ele exige só o objeto direto, às vezes só o indireto, às vezes ele exige os 2. E às vezes ele não exige nada. Então, assim, o ato de reger é o ato de fazer isso. Quero um objeto direto, quero um indireto, quero os 2, não quero nada. Entendeu? E aí, nós temos uma questão que traz aquilo que eu chamo de verbos clássicos. Eu chamo de regências clássicas, que são verbos clássicos. Então, para verbos clássicos, para regências clássicas, nada mais do que um bom e velho memorex. Então, lá vou eu aqui para o nosso bom e velho memorex. Primeiro grifa os caras, ó, comigo. Assiste, agradeceu, esqueceu, informou. Olha, se eu fosse concurseiro e recebesse essa informação, eu ficaria muito feliz. Deixa eu me explicar. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, e aí, gente, é a gramática que manda. Aqui, ó, memorex. Professor, eu uso pra caramba esse verbo. Pô, a gente usa demais. E usa geralmente errado, né? Tipo assim, olha, eu assisti o jogo ontem, pense no jogo legal, nosso time ganhou de 3-2, um gol no finalzinho, foi emocionante, professor. Eu assisti o jogo. Não, você assistiu ao jogo. Ficar triste é um direito que assiste, né? A toda criança. Só que se assistir aqui, professor, não tem o sentido de ver, não. Tem não. Esse é o detalhe. Esse verbo aqui é transitivo indireto. O assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Eu assisti ao jogo. Ó, show de bola. Certo? Certo. Certíssimo. Só que assistir pode significar ter direito ou ser de responsabilidade de. Ficar triste é um direito que assiste a toda criança. Ou seja, que cabe a toda criança. O sentido de assistir aqui é de caber ou de ser de responsabilidade de. Ficar triste é um direito que cabe a toda criança. Entendeu? Tem que ser transitivo indireto? Tem. E esse verbo está regendo, como vocês estão vendo, regendo a preposição a. Item A, regência está correta. Item B. A criança agradeceu ao pai. Quem agradece, agradece a algo, a alguém. Ótimo. Professor, é errado dizer eu agradeci o pai? É. Eu agradeci o professor? É errado. Eu agradeci ao pai, eu agradeci ao professor. C. Ele ainda não esqueceu do seu tempo de infância. Gente, aqui está o erro. Ó.
Quem esquece, esquece algo ou esquece alguém. Eu esqueci os livros. Eu esqueci os livros, certo? Eu me esqueci dos meus livros. Olha a diferença, entende? Ó? Então, o verbo esquecer, ele precisa ter, observem bem, o pronome, vou colocar aqui, vou escrever para você, tá bom? Ó, vou escrever para você, vem cá, vem cá, vem cá, escreve comigo, ó. Essa cor, dói nos olhos às vezes, né? Ó, eu me esqueci dos documentos. Certo agora? Certíssimo. Porque quem se esquece, ó o me aqui, ó, se esquece ideal. Agora, olha a diferença, ó. Eu esqueci os documentos, tá vendo, ó? Tá vendo a diferença, gente? Ó, eu me esqueci dos documentos. E eu esqueci os documentos. Então, se eu usar o pronome me, eu me esqueci, eu vou usar a preposição de eu me esqueci dos documentos. Se eu não usar o me, eu esqueci os documentos. Entendeu? É só o me? Não. Isso vale para qualquer pronome, tá? Como assim, professor? Qualquer pronome? Só me deixou agora na mão aí. Não. Isso vale para me, te, se, nos ou vos. Por exemplo, ó, ela se esqueceu da bolsa. Ou então, ela esqueceu a bolsa. Fechado? Logo, tá certo? Tá certíssimo aqui no item C? Não, tá errado, gente, que é o incorreto. Ó. Ela esqueceu do seu tempo de infância? Não, corrige comigo. Ela esqueceu o seu tempo de infância. Não existe essa preposição de, por isso que o item está falso. Deu para ver? Isso é regência. Os verbos, eles dialogam com os seus complementos, com os seus objetos. Por exemplo, aqui em cima, só para você ter noção, a todas as crianças é objeto indireto. A criança agradeceu ao pai. Ó, ela agradeceu ao pai. Ao pai, objeto indireto. E vou dizer mais, viu? Esse verbo aqui, eu vou dizer mais porque na hora eu não queria, eu acabei que não colocando essa informação adicional. O verbo agradecer, neste contexto, ele é bitransitivo. Quem agradece, agradece algo a alguém. Ó. A criança agradeceu ao pai, objeto indireto, tá aqui, ó. Ela agradeceu o quê? A compreensão, objeto direto. O verbo tem dois objetos, tá? Ó. Quem agradece, agradece algo a alguém. Mas, como eu disse há pouco, quem agradece também agradece só a alguém. Tipo assim, ó, eu agradeci ao meu pai, né? Eu agradeci ao meu professor, eu agradeci ao meu médico. É assim. Você sempre agradece a alguém. Nunca você agradece a alguém. Eu agradeci o motorista. Não, você agradeceu ao motorista. Entendeu? Só que você pode agradecer algo a esse alguém. Aqui no caso ele está agradecendo a compreensão ao pai. Tá certo? O verbo é bitransitivo, VTDI. Item C, o item falso. Item D diz a psicóloga informou. E aí, gente, o informou é que nem o agradeceu aqui nesse contexto. Quem informa algo a alguém. Olha só, a psicóloga informou o diagnóstico do filho, objeto direto, aos pais, objeto indireto. Questão 6 foi para continha, tá bom? Bora para a próxima. Regência é isso, professor. Regência é isso, meu povo. Vamos para a sétima. A sétima diz, afinal, tem-se de um lado os problemas e no oposto os instrumentos necessários à resolução. Pessoal, a palavra necessários está regendo a preposição a. Ó. Tudo que é necessário a. Regência está regendo a preposição. O que é regendo a preposição? Ele está pedindo. Toda vez que você usa a palavra necessário, você pede a preposição a. Olha, professor, olha, isso aí é necessário a todos para que todos entendam a gramática. Necessário a todos. Olha, isso é necessário ao meu filho. Se ele não tiver isso aqui na escola, ele vai ter dificuldade. É necessário ao meu filho. Tá vendo? Ó?
Então, tá rolando o que aqui? Crase, ó. Resolução é um substantivo feminino. Qual é o artigo que eu coloco antes de resolução? A resolução. Toma aí preposição. Mas artigo, o resultado disso é o quê? Crase. Ele está querendo o seguinte, ó. A cidade alternativa em que em que a crase foi empregada corretamente, pelo mesmo motivo do exemplo citado. Pelo mesmo motivo. Item A. Houve muita dedicação de profissionais de saúde à cura dos pacientes com Covid. Ó, houve muita dedicação. Ei, pessoal, quem tem dedicação a algo. Sim ou não? E cura é um substantivo feminino. Resultado disso, ó, essa crase aqui do item A é rigorosamente igual à crase do item dado, aliás, do fragmento dado no esboço da questão, ó. Necessário à resolução, dedicação à cura dos pacientes com Covid. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Nós temos um substantivo, que é dedicação. E lá em cima, ele coloca um adjetivo necessário, regendo a preposição a, né? Ou seja, nós temos um nome regendo a preposição. Nós temos um substantivo, dedicação, e um adjetivo lá em cima que é necessário. Adjetivos e substantivos são nomes, eles estão regendo a preposição. Então, a crase aqui está se dando porque um nome está regendo a preposição a. Nos demais itens, observe bem que nós temos aqui o seguinte, ó. Os médicos fizeram uma indicação medicamentosa a esse paciente. Não existe crase antes de essa pronome demonstrativo. Os únicos pronomes demonstrativos que aceitam crase são aquilo, anota aí, aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Os demais pronomes demonstrativos não aceitam, tá bom? Então, o item B está errado. O item C. Os cientistas estão a um passo. Meu Deus do céu. Passo é um substantivo masculino. Temos o artigo 1. Não existe crase antes de um. Não existe. Não. Nunca. Nunca. Item D. Há muito descaso com a saúde. Olha, bate na trave. Assim, bate, não é aquela que bate na trave e quase entra, bate na trave, no cantinho da trave e sai, sabe? Aquela bola que bate assim, raspa na trave e sai, não dá tanto susto. Descaso. Quem tem descaso é um substantivo. Há muito descaso com a saúde. Quem tem descaso com. Olha qual é a preposição que descaso rege, ó. Para rolar crase, a palavra tem que reger a preposição a. Ó, necessário a, dedicação a, tá vendo? Descaso com. Ih, ferrou. Como é que eu vou ter crase em descaso com? Porque crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. Se eu não tenho, tchau, né, gente? Isso aqui, ó, tem o acento grave, entender errado, foi para conta. Bora para a 8ª questão que diz assim, gente. Leia atentamente as sentenças e assinale a alternativa que admite transposição para a voz passiva. E o que é isso, professor? É bem simples, ó. Primeiro, aqui é uma informação que você vai guardar aí. Talvez você não utilize toda essa informação hoje. Talvez você não entenda profundamente o que eu vou dizer aqui. Mas eu disse, esse aulão é um aulão para espalhar a brasa. E você, opa, tem que estudar isso aqui. Tem que estudar aquilo lá. Outra coisa que eu quero que você estude. Regência de novo. Observa bem. Eu só posso passar para a voz passiva frases que tenham verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Por quê? Porque o objeto direto é o ingrediente necessário. Veja. Eu comprei um livro. O verbo comprar é um verbo transitivo direto, gente. Quem compra, compra algo. Um livro é objeto direto. Eu é sujeito. Isso aqui é voz ativa. Voz ativa por quê? Porque o sujeito está agindo. Eu comprei.
Eu estou agindo, eu comprei. Só que eu posso fazer um X, que é esse X aqui, ó. Vou colocar um livro aqui e colocar o eu do lado de lá, que não vai ser eu. Vou trocar o eu por mim. Vocês vão ver que eu vou ter que fazer essa troca, ó. Um livro foi comprado por quem, gente? Foi comprado por eu? Não, né, professor? Foi comprado por mim, professor. Pois é, ó. Se eu comprei um livro foi comprado por mim. Por mim é o objeto indireto. Não. Cuidado. Não é objeto não, tá? A gente pensa que é objeto. Muita gente pensa que é objeto. Isso aqui, gente, é um agente da passiva. Agente da passiva. Muita gente acha que isso aqui é objeto indireto. Agente da passiva. E aqui a gente tem voz passiva. Já que o nome do bicho é agente da passiva, o que é que nós temos aqui? Voz passiva. Pessoal, onde é que a gente tem voz passiva aqui, hein? Onde é que a gente tem uma frase que admite transposição? Ou é VTD ou é VTDI. Se não for, já era. Vamos direto ao ponto? Item A. A otimista é amiga do bom humor. É um verbo de ligação. Verbo de ligação não admite transposição de voz. Ele está perdido de amor. Está, verbo de ligação. Não admite transposição para voz passiva. O patrão elogiou a funcionária. Opa, quem elogia algo, elogia alguém. Posso fazer o X? Vamos fazer o X aqui? Se o patrão elogiou a funcionária foi elogiada pelo patrão. De novo, a funcionária foi elogiada pelo patrão. Item D tá falso por quê? Nem todos estão viajando. Isso aqui é uma locução verbal, ó. Locução é um bloco de verbos. Estão viajando. E o verbo último, que é o verbo principal, viajando, é o verbo transitivo. Estão viajando. O que é que vocês estão fazendo? Nós estamos viajando. Nós viajamos. Eu viajo. Transitivo. Verbo intransitivo admite mudança de voz? Só quem admite mudança de voz? Ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo Não é o caso. Fechou? Tudo bem, vamos para a nona, gente. Permita-me ouvir o que dizem os astros, colega. Ele pergunta, assinar a alternativa com classificação morfossintática correta. Bora lá. O item A diz que a expressão os astros é objeto direto. Será que é? Permita-me ouvir o que dizem os astros. Pessoal, os astros é o sujeito. O sujeito pratica uma ação, geralmente. Pode receber uma ação, sofrer uma ação. Entende? Aqui ele está praticando. Ó, os astros dizem. Entende? Permita-me ouvir aquilo que os astros dizem. Ou aquilo que dizem os astros. Sujeito. Não é objeto. B. A oração tem sujeito indeterminado. Não. Nenhuma oração tem sujeito. Permita-me você, o sujeito do primeiro verbo é você, ó. Oculto. Permita-me você ouvir aquilo que os astros dizem. Dois sujeitos, né? Sujeito indeterminado é o sujeito que a gente não consegue saber quem é. Só que é mentira, a gente sabe quem é, né? Ok? Muito bem, vamos à próxima. A palavra colega é um aposto explicativo. Não, gente. Isso aqui é um vocativo, gente. Vocativo, ó, quando você fala com alguém, amor, você pode vir me buscar aqui na faculdade? Né? Meu filho, ouça a mamãe. Né? Professor, o senhor tem uma dúvida? O senhor me tira uma dúvida? Ó, isso tudo é vocativo. Eu queria te fazer uma pergunta, professor. Vírgula, professor. Isso é vocativo. Isso não é aposto, tampouco especificativo. D. O termo ou é um pronome demonstrativo. Ah, professor, vale-me Deus. Ó, decore isso aqui, ó. Armazena isso aí. Memoriza isso daqui. Que eu chamo de kit de pronomes. Kit, entre aspas, né? De pronomes.
Observe quem é o kit. O que, os que, a que e os que. Por que é um kit de pronomes? O, a, os e as são pronomes demonstrativos. E esse que aqui aparece, que eu sou quase no meio, são os pronomes, vou abreviar aqui, tá? Pronomes relativos. Sempre, sempre. Ó, você tem que trocar por aquilo ou aquele para ter a certeza, né, do sempre, ó. O que você troca por aquilo ou aquele. Por exemplo, aqui dá para trocar. Vamos ver? Permita-me ouvir aquilo que dizem os astros, colega. É um pronome demonstrativo. O a você troca por aquelas que. O o você troca por aquele que, né? O aquilo que. O a você troca por aquela e o as você troca por aquelas. Então assim, ó, aquilo que ou aquele que, entende? Aqueles que, aquela que e aqueles que. Pronto. Aliás, eu coloquei aqui um a mais, né? Espera aí. Ah, meu Deus. Pronto, agora tá certo, ó. Não, eu me enrolei aqui, meu povo. Ave Maria. Aqui é o as. Ave. Como é que pode, né? É as que, ó. O que, as que, a que e os que. Tá, ó. De novo. Agora sim, de novo. Agora vale a pena de novo, professor. Vale a pena ver de novo, ó. Aquilo que nem a gente fez aqui, ó. Permita-me ouvir aquilo que dizem os astros. Pronome demonstrativo e o que, pronome relativo. As que, aquelas que. A que, aquela que. Olha, que olhou para mim estava zangada. Aquela que olhou para mim estava zangada. As que vieram aqui tinham sede de vitória. Aquelas que vieram aqui tinham sede de vitória. Entendeu? E os que? Os que vi passando pela rua estavam bêbados. Aqueles que vi passando pela rua estavam bêbados. Tá vendo? Foi pra conta, né? E o item é diz que o verbo dizer está no presente. Não. Que presente do subjuntivo. Né? Está no presente do indicativo. Eu já falei para vocês. Subjuntivo é quando é hipotético, duvidoso. Subjuntivo é isso aí. Hipotético, duvidoso, incerto. Agora, o modo indicativo é certeza. Permita-me ouvir aquilo que dizem os astros. Ó, certeza, não é do subjuntivo, é do indicativo. Fechou? Bora para a próxima. Décima questão diz o seguinte. Assinale a alternativa em que também apresenta a correta concordância verbal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Lembra que concordância verbal é quando o sujeito entra em conexão com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Quem manda na relação é o sujeito. O item A diz: mais de um escritor aceitou autografar durante toda a tarde seus livros. Eu já marco o item A. Professor, por que o item A é o certo? Ele diz que quem é o sujeito, professor? Eu digo, mais de um escritor. Mas, professor, quando eu digo mais de um escritor, não é pelo menos dois, não? Por que o verbo está aceitou? Era para ser mais de um escritor aceitaram. Toda vida que você tiver... Eita, vacilei aqui. Toda vida que você tiver, ó, mais de, menos de, cerca de, perto de, próximo de, não importa, sempre vai ter um número aqui, ó. Um numeral. O verbo mais um verbo. O verbo sempre vai concordar com esse numeral. Se eu tenho um aceitou. Ah, quando eu leio mais de um, eu imagino pelo menos dois. Você pode imaginar o que você quiser, mas quem vai controlar o verbo é o numeral. Cerca de 1% da turma não passou. 1% não passou. Perto de 20 pessoas brigavam lá fora. Cerca de 20 brigavam, entendeu? Item B, vamos ver um erro do item B, meu povo. O item B diz:
Restou cerca de 20 pessoas. Não. Cerca de 20 pessoas. 20. Restou não. Me ajuda. Restaram. C. Não foram seus filhos que invadiu. Ave Maria. Não foram seus filhos que invadiram, né, ó, a propriedade alheia. Invadiram. Não foram seus filhos que invadiram. Isso aqui tá doendo na alma da gente, né? Não foram seus filhos que invadiu, dói na alma. D. 2/3 dos eleitores brasileiros prefere as crônicas. Não. Se são 2/3 dos eleitores, ou você concorda com 2, ou você concorda com os eleitores. 2 prefere, não. Preferem, né? Vou colocar o M aqui que a gente ganha tempo. Ó. Preferem. 2/3 dos eleitores preferem, não preferem. Foi para conta. Então vamos aqui à 11ª questão, que diz o seguinte, meu povo. Transmitir conhecimento é imprescindível, mas educar para o pensamento é uma urgência. A vírgula foi empregada corretamente. Foi. Pois está separando orações subordinadas. Olha, oração subordinada não é introduzida por mas. Quem é introduzido por e, mas, ou, portanto, e porque. Quem é introduzida por essas criaturas aqui são as orações, ó, coordenadas. Exatamente, são orações coordenadas. E essas orações são sindéticas. O que é sindéticas? Essa aqui é porque elas têm conjunção, tá vendo? Ó? Quem tem a conjunção é chamada de sindética. Quem não tem é chamada de assindética. Que é essa criatura que está do outro lado aqui, ó. Entende? Essa daqui não tem conjunção. Quem tem é essa daqui, ó. Então ele está dizendo no item B, separando a oração coordenada assindética, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, ó. Tchan, tá vendo, ó? Da oração coordenada, cadê, ó? Da sindética adversativa. E é verdade. É a sindética adversativa. Mas, ó, tá vendo, ó? Ela é adversativa por quê? Porque tem mas. Ó, o i é adjetiva, a oração seria adjetiva, mas adversativa, ou alternativa, portanto, conclusiva e porque explicativa. Item B é o nosso item verdadeiro. O item C diz, separando elementos que exercem a mesma função sintática no período, não. Aqui é quando você tem enumeração. Por exemplo, ó, eu comprei livros, cadernos, borrachas e lápis. Não é o caso, né? E o item D diz, separando a oração principal da oração adjetiva e explicativa. Não é o caso, a oração adjetiva e explicativa é uma oração que é introduzida por pronome relativo. É uma aula desse tamanho, que a gente vai ver lá no teórico. Aqui não, aqui é só aulão, aqui é só pau na máquina, resolução de questão. Bora para a próxima. Saideira. Última. Leia. Os médicos costumam dizer que quando alguém sofre um ataque cardíaco, o tempo é músculo. É correto afirmar que o tempo destacado, o termo destacado no trecho, introduz uma. Eu vou direto ao ponto. É a última questão. Observa comigo. Vou fazer uma proposta. Posso trocar essa estrutura inteira por isto? Eu vou ler daqui e conectar com isto. Ó. Os médicos costumam dizer isto. Dá ou não dá, pessoal? Eu disse lá atrás que toda oração introduzida por uma conjunção integrante, que é esse que aqui, ó. Toda oração introduzida por conjunção integrante, estou abreviando aqui, é uma oração subordinada substantiva. Toda oração introduzida por conjunção integrante é uma oração subordinada substantiva. E eu sei que ela é uma subordinada substantiva quando eu troco por isto e dá certo, como deu agora. Ó. Os médicos costumam dizer isto. Certo? Certo. E ela é uma objetiva direta, por quê? Porque quem diz algo.
Claro que quem diz também pode dizer algo a alguém. Mas essencialmente quem diz algo. Os médicos costumam dizer algo. E o que é esse algo? Não é uma palavra, é uma oração. Ó. Por que isso aqui é uma oração, professor? Ora, porque nós temos aqui uma estrutura, aliás, formada por duas orações aqui, né? Temos duas, ó. Sofre e é. Né? Faltou uma vírgula bem aqui, gente, vou nem mentir, tá? Quando alguém sofre de ataque cardíaco, o tempo é músculo. E quando alguém sofre de ataque cardíaco, o tempo é músculo. Muito bem, o fato é que temos duas orações e dentro dessas duas, eu posso trocar tudo por isto, não posso? Os médicos costumam dizer isto. Quem diz algo. E o que é esse algo? Que quando alguém sofre um ataque cardíaco, o tempo é músculo. A estrutura destacada introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Onde é que eu tenho objetiva direta aqui? Oração subordinada substantiva objetiva direta? Item A. E matamos a nossa questãozinha, tá? Claro que esta aula foi uma aula de apresentação, vocês estão vendo. Muita coisa aqui é bastante profunda, requer um olhar um pouco mais de calma, mas aqui foi só a resolução de questão, para você ter a noção de como é lá, tá bom? Então, qualquer coisa, recorra à teoria, tá bom? Tamo junto, vamos buscar nossa vaga, conta comigo, conta com o professor Eli Castro, conta com o curso MS, nós estamos aqui à disposição de vocês, para que o seu sonho seja sonhado de verdade, dia a dia, ou seja, aprovação e nomeação. Para que melhor, né? É isso. Vamos lá, gente. Fui e até a próxima.